Senhores do Mundo. Muito se fala de maçonaria. Sabemos que nela é onde se começam os primeiros degraus da pirâmide Illuminati. Não é à toa que na maçonaria são 33 graus. A maçonaria é muito antiga, ninguém sabe ao certo quando ela começou. Nós acreditamos que ela se formou como é hoje na época do rei bíblico Salomão. O assunto é intenso, envolve guerras santas, cavaleiros templários e por aí vai. Mas muitos consideram que a maçonaria segue pelo caminho que segue hoje, graças a Albert Pike, muitos consideram o pai da maçonaria moderna. E eles têm diversos motivos para isso. Esse cara foi uma verdadeira mala sem alce, e como tudo que não preste nem vale nada, foi considerado um gênio. Ele falava 16 idiomas e mesmo quando era jovem ele foi aprovado para exames para ser aceito em Harvard. Dizem que nem mesmo a melhor universidade do mundo, a Harvard, parecia estar à altura da inteligência de Albert Pike. E por isso ele optou em terminar seus estudos sozinho com um programa chamado de autoeducação. E o pior é que deu certo. Ele virou professor em diversas universidades. Dizem que Albert Pike não era só inteligente, mas ele era muito forte também, falando fisicamente. Uma das suas proezas foi uma viagem dos Estados Unidos para o México, onde ele perdeu seu cavalo e viajou a pé cerca de 970 quilômetros. Ou esses caras mentem demais ou esse cara realmente era muito forte. Depois de entrar na maçonaria, começou no 4º grau e foi subindo até chegar ao grau 33. Em seguida, conseguindo o título Soberano Grande Comendador da Jurisdição do Sul do Rito Escocês em 1859. Ele foi até general da Brigada do Exército Confederado na Guerra Civil dos Estados Unidos. Ele foi um dos fundadores do lixo chamado Ku Klux Klan. Só por aí já dá pra você que tipo de pessoa desprezível o mundo admira. E por que a maçonaria não presta, nem nunca prestou e nunca vai prestar? Ela é a grande causadora de todo o mal do mundo desde épocas imemoráveis. Albert Pike sucedeu inclusive Abraham Lincoln na presidência dos Estados Unidos. Ele tinha acesso irrestrito na Casa Branca, ou seja, ele podia entrar lá na hora que quisesse. Afinal, como eu já disse em vídeos, os Estados Unidos está há muito tempo nas mãos deles. Até aí tem alguns que podem estar dizendo, o que tem nisso? O que me interessa? Bom, meu amigo, é agora que a chibata começa a comer. Esse maçom Albert Pike escreveu uma carta a Giuseppe Mazzini em 1871. Eu sei que alguns de vocês pensou agora, quem é esse fresco? Bom, esse era outro mala sem alça feito ele. Esse Giuseppe Mazzini foi considerado um líder revolucionário italiano, em meados dos anos 1800. Ele recebeu uma carta do Albert Pike em 1871. Essa carta explica com clareza o plano maldito dos senhores do mundo para a Terceira Guerra Mundial, dos Illuminati. A carta de Mazzini estava em exposição no Museu Britânico Biblioteca em Londres até 1977, antes de ser retirada inexplicavelmente da vista do público. É inexplicavelmente para o povão, né? Mas para nós sabemos que assim que o povo começa a perceber as coisas, as baratas voltam para as sombras, para os esgotos de onde eles vivem. E esses caras não brincam em serviço. A carta foi escrita em 1871. E ela já previa acontecimentos que ainda iriam acontecer com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que só ia vir anos depois. E ainda diz com clareza que foram eles que causaram tudo isso, confirmando o que nós já dizemos nesse canal há mais de 3 anos, repetindo aqui constantemente, eu já tô ficando inclusive rouco de tanto dizer isso. Só que agora tá aí, uma carta que ninguém, por mais idiota que seja, pode negar que existiu. Ela estava lá no museu, muito se falou dela e eles tiraram ela do ar. Mas o conteúdo que havia na carta está aí até hoje. Então preste muita atenção agora nos fatos narrados, para você entender porque houve a Primeira e Segunda Guerra e porque haverá uma terceira. Essa é a nova ordem mundial nua e crua, se prepare. A partir de agora o que você vai ouvir é o conteúdo contido na carta. A Primeira Guerra Mundial deve ser provocada a fim de permitir que os Illuminatis derrubem o poder dos Cesares na Rússia e de tornar esse país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelo Agentur, agentes dos Illuminati entre os impérios britânicos e germânicos serão utilizados para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e utilizado a fim de destruir outros governos e a fim de enfraquecer as religiões. Aqui vale a pena a gente fazer uma breve explicação para que você possa olhar para mim e dizer: Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru! É preciso que você saiba que na Rússia, antes da Primeira Guerra, existia um sistema tradicionalista, e os senhores do mundo não poderiam deixar que uma fortaleza no meio do império que eles estavam construindo continuasse a existir. O governo czarista da Rússia, que inclusive tem esse nome porque czar significa César em russo, eles se autoconsideravam o Terceiro Império Romano. Eles tentaram derrubar a Rússia antes em ataque direto, mas fracassaram. Napoleão, mesmo ao comando de 500 mil de homens, fracassou em conquistar a Rússia. Ele perdeu naquela ocasião 380 mil homens e mais de 100 mil foram feitos reféns na Rússia. Ela é grande demais, geograficamente falando, além de estar localizada em um ponto estratégico. Os Illuminatis aprenderam com aquela derrota que não se devia bater de frente com ela. Para conquistar era preciso usar a estratégia que usaram em Troia, usando aquele cavalo de madeira. Em outras palavras, destruindo de dentro para fora, como estão fazendo aqui no Brasil e no resto do mundo. Financiando pessoas para cargos públicos que não vão trabalhar para a nação nem para o povo.
mas estão a serviço deles, forjando Uai, seu app de vídeos curtos.